Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais um culto aqui da nossa igreja presbiteriana Ebenezer. Espero que estejam todos bem aí nas suas residências. E como sempre, fazendo as orações para que a gente possa voltar a se reunir na nossa igreja como era antigamente, como a gente sempre gostou, de se reunir, poder se ver e tudo mais. Certo? Vamos dar início ao nosso culto aqui então através do livro de Salmos, no capítulo 34. Salmos 34, versículos de 1 a 4. Eu faço a leitura aqui e os irmãos me acompanhem, tudo bem? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Enquanto então entoamos o hino, certo? Faça uma oração aí com quem está ao seu lado, com quem está próximo a você, pedindo a Deus que a gente possa voltar, como eu falei, voltar a nos reunirmos na igreja Ebenezer, que tudo possa voltar ao normal como a gente estava acostumado aí. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Dando continuidade então, vamos para o nosso segundo momento, com o momento de confissão de pecados, certo? Através do Salmo 32, versículos de 1 a 4. Faço a leitura aqui e os irmãos me acompanhem. Salmo 32, versículos de 1 a 4. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Enquanto entoamos o hino, então, tire um momento para sozinho, para falar com Deus e colocar na mão dele tudo aquilo que está no seu coração, referente aí à confissão de pecados. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Bom, irmãos, continuando o nosso culto, então, vamos para o nosso momento de intercessão aí. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 5, versículos de 12 a 15, certo? Tiago, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Eu faço a leitura aqui e os irmãos me acompanhem. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nesse momento, então, tire um momento para orar pelas famílias da Igreja Ebenezer, por alguém que você sabe que está passando por um momento de dificuldade aí, que precisa de uma oração, certo? No nosso grupo lá, temos alguns pedidos de orações específicos. Tire um momento para orar sempre por esses momentos aí, sempre por esses pedidos que estão sendo mandados para nós aí, certo? Façamos isso enquanto entoamos o hino, certo? E após o hino, já partiremos aí para o nosso momento de louvores espirituais. Vigiai, ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar ao meio-dia. Sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar, do dia ao fim, após os teus ligares, relembrar
deste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiarei. E sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã sem cessar vigiarei, orar.
Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, ainda que distantes, mas as famílias reunidas para compartilharmos a palavra de Deus nessa noite. É o segundo domingo do mês de outubro, no qual nós relembramos e celebramos a Reforma Protestante do século XVI. O mais importante desta lembrança e desta celebração é o fato de que o propósito da reforma é trazer o povo de Deus de volta às Escrituras Sagradas, a celebração da graça salvadora, a celebração da fé, a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a celebração da unidade da Igreja, o corpo vivo de Cristo, em Cristo, por causa de Jesus Cristo, a celebração da nossa reconciliação com Deus, que é feita por meio de Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai, Ele é a verdade, a vida, o único mediador entre nós e Deus, porque Ele é o único redentor. Ele é a expressão maior do amor de Deus. Quando João descreve o diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, às escondidas, por necessidade de Nicodemos, o texto no versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na semana passada, nós compartilhamos no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, um trecho inicial do capítulo que nos fala da salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. A salvação é pela graça em Jesus Cristo, porque não há nada que nós possamos oferecer a Jesus Cristo em troca da salvação, em troca do perdão dos nossos pecados. Ao contrário disso, é Deus quem nos oferece absolutamente tudo o que Ele quer oferecer-nos, porque Ele sabe que é o de que nós necessitamos para, crendo em Jesus Cristo, sendo seus filhos, sendo reconciliados com Ele, reconduzidos à vida da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, sendo reconciliados para a vida de comunhão uns com os outros, fazendo parte do corpo de Cristo, a igreja, o corpo vivo de Cristo, sendo membros uns dos outros, sendo, portanto, importantes uns para os outros, necessários uns para os outros. Tudo isso é feito por graça de Deus, e o conhecimento que nós temos disso e a verdade que nós atribuímos a tudo isso, e que gera em nós vida, se constrói e se constitui por fé. Não há ciência que prove isso, não há filosofia que defenda isso. É declaração da palavra de Deus, é declaração de Deus através da sua palavra escrita, é revelação de Deus através da sua palavra escrita. Do que nós tomamos conhecimento, e é o que produz toda a transformação na nossa vida, fazendo de nós novas criaturas, por obra do Espírito Santo. No diálogo de Jesus com Nicodemos, o que Jesus Cristo mostra para Nicodemos, antes de dizer a ele o que nós acabamos de mencionar, que está no versículo 16, o que Jesus Cristo mostra a Nicodemos é que para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo. E é o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo.
É o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que faz com que nós nos tornemos, sejamos feitos novas criaturas, à semelhança do que está no final do trecho do Evangelho, da carta aos Efésios, que Deus nos criou para as boas obras que Ele de antemão preparou. Ele nos criou em Cristo para as boas obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse nos criar em Cristo, nos gerar em Cristo, é exatamente o fazer-nos nascer de novo. É o novo nascimento que faz com que nós sejamos novas criaturas. E o apóstolo Paulo disse, alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Embora nós tenhamos continuamente uma luta contra as disposições, as vontades, os desejos do velho homem que ainda está em nós, que nós ainda somos. Nós ainda somos o velho homem, nós ainda estamos nessa carne que se corrompe. E o seu último estado de corrupção será a morte, e após a morte a decomposição, aquela que Jesus Cristo não experimentou. Ele não experimentou corrupção, ele morreu, mas não experimentou corrupção. Não houve tempo para o corpo físico de Jesus Cristo entrar em processo de decomposição. Conosco vai acontecer isso, nós vamos nos decompor, seja sendo cremados ou comidos por uma fera, ou desmanchando na água do mar, ou seja como for, ou sepultados, enterrados ou sepultados de maneira diferente, onde o processo de decomposição é mais lento, mas isso é o que está escrito e marcado, e é o destino de todo ser humano, com exceção daqueles que estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar na sua glória. Quando Jesus Cristo vier na sua glória, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, falando sobre a ressurreição, que aqueles que estiverem vivos não passarão pela morte, mas serão todos transformados. Essa transformação sem passar pela morte é a transformação que faz com que a pessoa deixe de ser esse corpo ainda corruptível ou em processo de corrupção antes da morte, não chegou à morte ainda, para aquele estado de quem ressuscitou. Então, quando Jesus Cristo voltar, o que Paulo está ensinando é isso: quando Jesus Cristo voltar, os que morreram ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Todos estaremos em condição de igualdade na presença do Senhor. E então, de acordo com o que está descrito no capítulo 25 de Mateus, todas as nações da terra serão colocadas diante de Jesus. Ele, como pastor, separa os cabritos das ovelhas, separará todas essas nações e todas as pessoas em dois grupos, e dirá as palavras de salvação, de absolvição aos da direita, dando a sentença de salvação aos que estiverem à sua direita, e a de condenação aos que estiverem à sua esquerda. Como nós lembramos sempre: vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado. E aos que o rejeitaram, aos que não creram nele, ele dirá: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado, ou que está preparado por diabo e seus anjos. Esta realidade do julgamento, do juízo e da salvação pela graça, por meio da fé, não pelas obras, nós refletimos com frequência, e o texto de Efésios, capítulo 2, tem como foco exatamente essa questão da salvação pela graça, não por obras. Não há motivo para nenhum religioso se gloriar por entrar nos céus, por ser salvo. Na realidade, nós só temos motivo para reconhecermos a nossa responsabilidade e a nossa culpabilidade, se porventura nós estivermos condenados ou pela nossa condenação. Mas todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados enquanto não nos encontramos com Cristo, ou enquanto não fomos achados por Jesus Cristo.
Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 3:23. No capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, ou dom gracioso de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso pela graça, por meio da fé. Não diferente disso. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, eu gostaria de ler alguns versículos para que nós meditemos sobre mais um elemento que constitui um dos pilares da teologia e do pensamento reformado. Nós mencionamos na semana passada a graça, a fé, Jesus Cristo somente, a palavra de Deus somente, as escrituras sagradas e toda a glória a Deus. Sola graça, sola fide, solus Christus, sola escritura e soli Deo glória. Então, eu gostaria de enfatizar hoje, ou observar a ênfase bíblica hoje sobre sola escritura, somente a escritura, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia. Esta Bíblia. E nós vamos ler aqui no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 14 até o 17, depois nós vamos pular o 18 e vamos ler do 19 em diante. Está escrito assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam, porque Jesus Cristo estava falando sobre a condenação do administrador, o administrador infiel. Mas, e os fariseus entendiam que Jesus Cristo estava se referindo a eles e por isso eles zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Tem muita coisa que os homens valorizam, supervalorizam, mas Deus abomina. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Porque João Batista pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Olha, a lei e os profetas vigoraram até João, e João começou a pregar, ou anunciar o evangelho do reino de Deus. Mas Jesus Cristo, no início do Sermão da Montanha, logo depois das bem-aventuranças, ele diz: não penseis que eu vim abrogar a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Isso significa que o que está dito aqui pelo próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, que a lei e os profetas vigoraram até João e desde então vem sendo anunciado o Evangelho do Reino, não significa de maneira nenhuma que a partir do momento em que o Evangelho do Reino começou a ser anunciado, a lei e os profetas foram cancelados. Não significa isso de maneira nenhuma. Continua valendo. Continua valendo. Mas Jesus Cristo diz: eu não vim anular, eu vim cumprir. É Jesus Cristo quem cumpre a lei e os profetas. A partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe o dedo em água
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus nos abençoe, nos oriente, fale ao nosso coração. Eu quero lembrar rapidamente uma historiazinha que talvez vocês conheçam. 2 asnos deviam levar 2 cargas diferentes para um lugar distante. Como se fosse possível haver entendimento entre eles, o mais novo se recusou a levar a metade da carga de açúcar. E o mais velho queria que ele levasse, que ele repartisse. Você leva a metade da carga do açúcar e metade da carga do algodão. Eu levo a outra metade do açúcar e a outra metade do algodão. E ele rejeitava. Ele rejeitava porque ele sabia que o algodão era leve e ele não queria serviço pesado. Embora o algodão fizesse mais volume, ele não queria carregar peso. Ele deixou todo o peso para o mais velho. E eles foram caminhando. Um sofrendo com o peso de toda a carga do açúcar no seu lombo e o outro, às vezes, zombando por estar levando vantagem carregando só o algodão. Não muito tempo depois que começou a viagem, o tempo começou a escurecer e armar chuva. E aquele asno mais novo não percebeu o que estava acontecendo. Quando veio uma chuva torrencial, ele não teve tempo para tomar qualquer atitude de mudança. A chuva fez derreter o açúcar e fez ensopar o algodão. Agora, é claro, aquele asno mais velho não tinha carga para levar, o açúcar se dissolveu. Mas o algodão já não era mais leve. O asno mais novo tinha agora sobre os seus lombos todo aquele algodão encharcado, ensopado. Bom, quando nós compartilhamos as cargas que nós levamos, e a palavra de Deus nos ensina a levarmos as cargas uns dos outros, a nos ajudarmos mutuamente, porque nós não somos individualistas no reino de Deus, no corpo de Cristo. Não há lugar para individualismos, para egoísmos. O que prevalece é o amor. E no amor nós cuidamos. O povo de Deus, as pessoas que vivem verdadeiro amor, cuidam das necessidades uns dos outros, dos interesses uns dos outros, ou melhor ainda, cuidam uns dos outros nas suas necessidades, nos seus interesses, sempre aprendendo a viver com justiça, sempre aprendendo a agradar a Deus, porque compreenderam que o peso que outro não podia ter carregado para aliviar as nossas cargas, Jesus Cristo levou sobre si. O peso da morte na cruz
Jesus Cristo decidiu tomar sobre si, porque não haveria outra maneira de aliviar as nossas cargas. É por isso que Jesus Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quando nós aprendemos de Jesus Cristo, ou para a vossa alma, quando nós aprendemos de Jesus Cristo, nós aprendemos o amor ao próximo. Quando nós aprendemos de Jesus Cristo, nós aprendemos quais são as obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, ou para que nós andemos nelas. Quando nós aprendemos de Jesus Cristo, nós aprendemos que ele veio para cumprir a lei e os profetas e não para abrogar, não para anular. E Jesus Cristo cumpre plenamente a lei, que é chamada de Moisés, aqui no texto que nós lemos, e os profetas, as profecias. As leis são expressão da vontade de Deus, são regras de Deus para a vida de todo aquele que nele crê, para a vida do seu povo. As profecias são ensinamentos que falam especialmente da libertação, da salvação, do perdão, da vida de paz que Deus tem planejado e está preparando, está construindo para o seu povo. Mas só terá essa paz quem faz parte do povo de Deus. E no texto que nós lemos, Jesus Cristo está repreendendo os fariseus hipócritas e avarentos, porque a sua avareza não permite que eles amem o próximo, não permite que eles socorram os necessitados. O texto que nos fala do rico e Lázaro, notem, o rico não tem nome, é um rico, como tantos. Mas o nome Lázaro, que é o nome do pobre, miserável, doente, que ficava à porta do rico, o nome Lázaro significa abençoado. Então, o que nós vemos é Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos verdades do reino de Deus, do exercício do amor ao próximo, do socorro ao necessitado, o exercício da misericórdia, que tantas vezes Jesus Cristo ensina através de tantas parábolas, embora nesse caso não seja exatamente uma parábola, é algo parecido com uma parábola, mas tem elementos da verdade ou da realidade que não são simbólicos, são reais, são como realmente são. Por isso nós não podemos considerar o texto todo como uma parábola. Tem elementos de parábola, mas não é no seu todo uma parábola. Quando aponta para a dimensão transcendente, de local de sofrimento, que é chamado de inferno, e o local de consolo, onde está Lázaro no seio de Abraão, Jesus Cristo está falando da realidade. Não se trata de símbolos, mas se trata da realidade. Invisível para nós. Invisível aqui para nós. Mas Jesus Cristo ensina os seus discípulos para que eles compreendam a diferença que existe entre quem tem o amor de Deus, quem vive o amor de Deus, quem exerce misericórdia, quem sofre com o necessitado e presta socorro ao necessitado, quem ama o necessitado. Que é o que nós devemos aprender, isso é o que mais constitui o conjunto de boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras que Deus de antemão preparou são apontadas por Jesus Cristo ali no dia do grande julgamento, em Mateus capítulo 25, como uma descrição de atos que são feitos em socorro de necessitados. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era forasteiro e me hospedaste, eu estive enfermo e me visitaste, eu estive preso e foste me ver. Em todos esses aspectos, em todos esses momentos, em todas as situações ou circunstâncias, eu precisei de socorro e vós me socorrestes. Eu estava necessitado e vós atendeste às minhas necessidades. Vós exercestes misericórdia para comigo. É isso que Jesus Cristo está dizendo. O ensinamento é esse. E esse homem rico aqui deste texto que nós lemos não fez isso com Lázaro. Ele não tomava conhecimento da existência de Lázaro à porta da sua casa. Ele nunca se importou com Lázaro. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o homem e foi sepultado. E depois nós observamos que num dado momento, do lugar de tormento onde estava esse homem, ele erguendo os olhos vê Lázaro no seio de Abraão. Lázaro está em silêncio.
Nós não vemos aqui uma única expressão de Lázaro. O texto não nos diz que Lázaro olha para aquele homem. O texto só menciona que Lázaro está no seio de Abraão, consolado, confortado no seio de Abraão. E para sempre. Agora para sempre. E esse homem no lugar de tormento, também para sempre, porque ele quer uma solução para o problema, para aliviar o seu sofrimento, mas não existe essa solução. Agora, aquele que foi desprezado na porta da sua rica mansão a vida toda, poderia ser para ele o socorro que lhe trouxesse umas gotinhas de água na ponta do dedo para umedecer a sua língua, para umedecer os seus lábios que se apegavam, que se agarravam, que se grudavam porque estavam secos. Mas Abraão disse: isso não é possível. Isso não vai acontecer. Não é possível. Quem está aqui não pode ir aí. Quem está aí também não pode vir aqui. Está posto um grande abismo entre nós e vós, diz Abraão àquele homem que já não é mais um homem rico, ele é um ex-rico. Quando ele se dirige a Abraão, ele chama Abraão de pai. E Abraão não o repreende e não se desvincula da condição de pai Abraão. Abraão o chama de filho. Significa que ele é um descendente de sangue de Abraão, ele é um israelita. Ele chama Abraão de pai porque ele sempre afirmou ser filho de Abraão. E Abraão reconhece que ele o está chamando de pai porque de fato é seu filho de sangue, descendente de sangue, herdeiro de Abraão, como todo israelita. Mas então Abraão diz a ele: olha, você recebeu todos os seus bens em vida e Lázaro igualmente males. Você tomou a decisão que você quis sempre a carga mais leve, você quis sempre tudo mais leve para você. Você não quis compartilhar a sua carga leve para aliviar o peso do necessitado, que é Lázaro. Agora Lázaro é um abençoado, Lázaro agora está aqui consolado e você está aí nesse lugar de tormento. Mas pai Abraão, eu te imploro. Então, lá na minha casa paterna eu tenho 5 irmãos e eles pensam como eu. Eles vivem como eu. Eles não enxergam o lado de fora da vida boa de dentro da mansão com toda a riqueza e com mesa farta. Eles não enxergam como eu também não enxergava. Então eu te peço, manda que Lázaro vá até lá. Manda que Lázaro vá até lá para dar testemunho a eles. Para que eles não venham para este lugar de tormento. Aí Abraão diz assim: eles têm lá o testemunho de Moisés e dos profetas. A palavra testamento significa testemunho. O Antigo Testamento da nossa Bíblia é o testemunho dado antigamente, é o testemunho dado até a chegada de Jesus Cristo. Agora que Jesus Cristo chegou, há 2000 anos, desde que Jesus Cristo chegou, esse testemunho o Antigo Testamento não perdeu seu valor. Muito pelo contrário, ele é plenamente confirmado na pessoa de Jesus Cristo, que é o testemunho vivo de Deus, é o testemunho vivo da vontade de Deus, é o testemunho vivo e eficiente e eficaz para a execução plena de toda a vontade de Deus e salvação de todo aquele que crê, por meio do perdão dos pecados de todo aquele que crê. Ele é o testemunho vivo da graça. O Antigo Testamento, embora seja constituído por lei e profecias, é um testamento de graça. Em todo o tempo fala da graça. Toda a providência para favorecer o povo, mesmo que seja por meio da lei, da observação da lei, é oferecimento de Deus. É Deus oferecendo por sua graça. Não há relação de troca. Todas as exigências que Deus fazia do povo era para que eles, através da fé, se colocassem na condição de receberem a graça que Deus lhes estava dispensando. João diz no seu evangelho, no primeiro capítulo do seu evangelho, que nos primeiros versículos, que Jesus Cristo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz que nós vimos a sua glória. A glória como glória do unigênito do Pai, porque Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Sendo ele o Deus que se fez homem, é o unigênito.
Na relação com todos os irmãos salvos por ele, ele é o primogênito. Mas sendo Deus feito homem, ele é o único, ele é o unigênito. Então, nós vemos Abraão respondendo a Lázaro que ele está pedindo respondendo ao ex-rico, que ele está pedindo que Lázaro vá à sua casa paterna dar um testemunho. Então Abraão diz, não, eles têm lá o testemunho de Moisés e dos profetas, a lei e os profetas continuam valendo. Eles ouçam Moisés e os profetas, prestem atenção em Moisés e nos profetas. Aí o ex-rico insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Como é que seria isso? Seria alguém que apareceria na casa uma hora que os irmãos estivessem reunidos, que entrasse pelas paredes ou que entrasse sem que as portas estivessem abertas, entrassem com as portas fechadas? Será isso que ele estava pensando? Porque as portas daquela casa nunca foram abertas para Lázaro. Se Lázaro voltasse lá agora, por que as portas seriam abertas para ele? Quem abriria as portas para ele? Aqueles que não acreditam? Aqueles que nunca deram importância? Aqueles que o trataram à semelhança deste que agora está preocupado com seus 5 irmãos? Nós vemos que Abraão conduz esta ideia para uma que seria possibilidade. Que seria de Lázaro voltar, mas ressuscitando dentre os mortos. Então, o ex-rico alega para Abraão que se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Alguém dentre os mortos for ter com eles. Ele não está pensando em ressurreição. Ele está pensando em uma manifestação de alguém dentre os mortos, ou se manifestando lá dentro da casa em carne, ou se manifestando através, quem sabe, de uma médium, ou de um médium, à semelhança do que aconteceu com a médium de Endor, que disse que fez subir Samuel e fez Saul acreditar que se tratava realmente de Samuel. Isso era o que estava na cabeça desse homem. Ele não pediu ressurreição, ele pediu que se alguém dentre os mortos, alguém de entre os mortos, alguém do meio dos mortos, for dar testemunho lá para eles, então eles vão acreditar. Então Abraão respondeu, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não se deixarão persuadir, mesmo que alguém ressuscite de entre os mortos. Essa fala de Abraão dá a entender que o que está em questão era a ressurreição. Mas nós sabemos que sempre houve e nos nossos dias há muitas pessoas que acreditam no testemunho de gente que morreu e voltou, gente que morreu, está morto, mas aparece, se manifesta ocultamente, se manifesta através de outra pessoa. Há muitas pessoas que acreditam em todas essas coisas, mas Abraão está dizendo aqui que nada disso é possível. Que a única coisa que importa e que é absolutamente suficiente é a palavra de Deus que está entre o seu povo, escrita através da lei e escrita através das profecias. Eles têm lá Moisés e os profetas. Se eles não se deixarem persuadir por Moisés e os profetas, ou seja, pela lei e pelas profecias, que isso é a palavra de Deus. Se eles não se deixarem persuadir pela própria palavra de Deus, eles não se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite de entre os mortos. Ora, esta declaração de Abraão chama a nossa atenção para a importância das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Aquela palavra que Deus fez com que fosse registrada para ser dada a todas as pessoas da terra, por meio da pregação do Evangelho, a palavra de Deus é divulgada e é pregada a toda criatura. Isso é a ordem de Deus.
para que esta palavra, quando voltar para Deus, como a água da chuva que cai, mas não volta sem primeiro regar a terra, para a terra germinar e produzir frutos, Deus diz, assim será para mim a minha palavra, não voltará para mim vazia. Então, se os irmãos desse homem ex-rico não derem ouvidos e não crerem, não se deixarem persuadir pela palavra de Deus, dada através da lei e das profecias, eles não se deixarão persuadir, ainda que coisas portentosas, maravilhosas, grandiosas, e ressurreições e mais uma porção de coisas aconteçam entre eles. As bases da teologia da reforma, somente a graça para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Somente pela palavra, somente a palavra, toda a base da nossa fé, toda a referência da nossa fé, todo o ensinamento da vontade de Deus, todo o ensinamento das boas obras que Deus quer que nós pratiquemos, está aqui nas Sagradas Escrituras. Antigo Testemunho e Novo Testemunho, mais comumente conhecido como Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes de Cristo e a partir de Jesus Cristo. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Para nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo. E se você crê em Deus e crê em Jesus Cristo, é importante que você compreenda isso. E se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, claro que nós devemos nos dedicar e nos dedicamos intensamente a conhecê-la. A semelhança daquele homem feliz que é descrito pelo salmista no primeiro salmo, quando ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Para nós concluirmos, eu gostaria só de dar ênfase numa coisa. Isso que Jesus Cristo está dizendo por meio deste ensinamento, colocando como Abraão dizendo que mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, os seus 5 irmãos ou aqueles que são semelhantes aos seus irmãos não se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, convém nós nos lembrarmos de que Jesus Cristo foi morto por homens semelhantes a estes irmãos que não acreditavam em Moisés e nos profetas. Ele foi entregue para ser sacrificado, para ser executado por mãos de iníquos, de ímpios. Ao terceiro dia ele ressuscitou e estes mesmos homens poderosos, legítimos representantes de Deus na terra, entre aspas aqui, estes mesmos homens fizeram de tudo para que fosse negada a ressurreição de Jesus Cristo. Subornaram os guardas que tomavam conta do sepulcro para que eles dissessem que haviam dormido e que enquanto dormiam, o corpo havia sido roubado. Claro que estes guardas tinham grande receio porque eles não dormiram e eles não poderiam dormir de maneira nenhuma. A punição para eles por terem dormido em serviço era a morte, eles seriam mortos. Mas esses líderes religiosos se encarregaram de garantir que eles não seriam mortos. Por quê? Porque, lógico, eles contariam a verdade para os chefes e para o imperador romano, para que esses soldados não fossem punidos. Por uma questão de conveniência daqueles homens hipócritas, gananciosos, que amavam o poder financeiro e econômico e que não se deixariam persuadir nem pela lei de Moisés e nem pelos profetas, como de fato sempre fizeram. Nunca se deixaram persuadir. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ainda assim, eles não se deixaram persuadir, eles continuaram defendendo os seus interesses pessoais, negando toda a verdade de Jesus Cristo.
A palavra de Deus nos ensina, nos dá todas essas informações, esses ensinamentos. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Por isso, um dos pilares da teologia reformada, do pensamento cristão reformado, é este. Sola Escritura. Somente a Escritura Sagrada, somente a palavra de Deus. Somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a Escritura Sagrada. E a Deus toda a glória. Sempre. Deus nos abençoe. Amado Pai, nós te suplicamos, põe a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Dá, ó Deus, que nós nos estimulemos uns aos outros a leitura dedicada da Tua palavra para o conhecimento profundo e verdadeiro da Tua palavra e o Teu conhecimento, o conhecimento a Teu respeito, Pai, Filho e Espírito Santo, e o conhecimento de nós mesmos, do Teu plano para as nossas vidas e das boas obras que Tu preparaste de antemão e na Tua palavra nos ensinas quais são, para que nós as pratiquemos, para que nós as vivamos. Ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos, quem quer que seja cada um de nós, onde quer que estejamos, seja qual for a nossa condição de vida, a nossa situação vigente. Que nós confiemos em Ti e recebamos a Tua graça. Pela Tua graça o Teu perdão, crendo firmemente em Jesus Cristo, Teu Filho. A partir de todo o conhecimento que Tu nos dás pela Tua palavra, e que assim a nossa vida, vida nova em Jesus Cristo, honre e glorifique o Teu nome. E nisso esteja o nosso gozo. Agora, amada igreja, ide em paz. Permanecei em paz. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus, que está espalhado por toda a face da terra, que está reunido em famílias nas suas casas, até a volta do Senhor Jesus. Amém.